chamar a Renata. Bora, Renata. Entra aqui na roda de conversa. Boa Tudo bem com você? noite. Boa noite. Renata hoje está em Brasília, mas já está quase pegando um avião para ir para outra estação, Rapidinho. né, Renata? Daqui a pouquinho a gente está em São Paulo. É isso aí, boa. E deixa eu colocar a Lorena aqui na nossa roda de conversa também. Olá, que tal? Tudo bem? ¿Ahora está bien? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, todo bien. Ahora sí, todo Sí. bien. Ahora muy sí. bien. Todo bien. Sí, bueno. Muy bien, muy bueno. Sea muy bienvenida, Lorena, ahora al vivo en nuestro canal de obrigada. YouTube de IMEBIES, en esta asociación con RE Healthcare. Bom, primeiramente, boa noite. Como o Homero já me apresentou, eu sou Renata, sou biomédica especializada em imagem pelo INRAD. A minha maior experiência é em ressonância, PET-MR e ensino para pós-graduação pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E atualmente eu trabalho como especialista de aplicações na América Latina pela de Healthcare. Hoje nós temos aí uma missão de falar um pouquinho sobre espectroscopia. Aqui estão os avisos de praxe sobre ao compartilhamento dos conteúdos. E vamos iniciar, já que estamos um pouquinho atrasados. Bom, em termos físicos, a ressonância ela basicamente vai ser baseada na frequência de Larmor. Isso não é uma novidade para ninguém. O primeiro capítulo de qualquer livro, a gente vai entender o que é a frequência de Larmor, o que são as constantes giromagnéticas, o que o campo magnético vai influenciar. E aí nós obtemos imagens de magnitude, sejam elas funcionais, quantitativas, volumétricas, tudo vai se basear nesse pequeno princípio. Ocorre que com a espectroscopia de prótons, nós não vamos ter essas imagens de magnitude. Nós vamos ter basicamente uma imagem que vai ser baseada na constante, na equação de Larmor, porém com uma constante de screening que vai ser influenciada pelo desvio químico das moléculas. O que são esses desvios químicos da molécula? Se nós pensarmos somente nos prótons de hidrogênio de uma molécula, nós não estamos levando em consideração a estrutura eletrônica covalente que está ao redor desse núcleo. Nós temos que lembrar que esses núcleos, esses vizinhos químicos, eles têm diferentes frequências de ressonância que vão influenciar ligeiramente a precessão, que vão influenciar, digamos, ligeiramente a própria equação de Larmor. Concomitantemente com os tempos de relaxação, esse desvio químico é o que vai formar a base para que permita que nós façamos um espectro por ressonância magnética. Ou seja, para resumir, a frequência da ressonância de um núcleo ela vai depender não só do próton, mas do seu ambiente químico, a intensidade de sinal medido que vai ser ali pela área das espículas do espectro, e ele vai ser sempre proporcional ao número de partículas daquele determinado núcleo da amostra, o que vai nos possibilitar uma análise de caráter quantitativo. Estamos falando hoje de ressonância de prótons, por ressonância, mas é importante lembrar que nós temos outros elementos químicos que, de acordo com a sua frequência de precessão, a sua abundância natural e também a sensibilidade ao campo magnético, eles podem ser alvos dessa técnica. Então, a gente fala aí de carbono, flúor, de fósforo, até alguns outros que eu não listei aqui, como, por exemplo, o lítio, geralmente é utilizado na medição como uma avaliação em vivo para pacientes que fazem tratamento de transtorno bipolar, de depressão, que usam esse medicamento para controlar, ele pode ser medido, que acaba sendo até um pouquinho mais específico do que a taxa que é medida sanguínea. Então, nós temos outros elementos, porém, o hidrogênio acaba sendo aí o que nós temos de maior abundância. Por quê? Em espectroscopia por ressonância de prótons, nós vamos levar sempre em consideração essa unidade, né? O quanto eu tenho de abundância no organismo. Geralmente, nós vamos ter essa frequência expressa em hertz, né? Essa ressonância vai ser expressa em hertz. Ocorre que se eu mudo essa unidade de hertz, conforme o campo magnético em função da equação de Larmor, eu vou ter uma dispersão dessas espículas, desses picos, em relação ao campo. Então, eu não vou ter a mesma localização em 1,5, 3 Tesla, 7 Tesla. Isso poderia causar uma certa confusão. Então, foi colocado
uma outra unidade que ela é adimensional, que nós chamamos de partes por milhão, que ela é basicamente a divisão da frequência do elemento pela frequência de ressonância daquele próton. E aí nós temos essa constante, que é basicamente o desvio químico, sendo determinada pelas variações em relação a esse valor de referência. Temos aqui, deixa eu só passar para o próximo slide, que ele atrasou um pouquinho. Opa. Perfeito. Nós temos aí diversos desvios químicos que eles vão ser influenciados de acordo com qual metabólito nós estamos falando. Se pensarmos que temos um sinal de água muito grande, quase 105 vezes maior aí do que os metabólitos que nós vamos avaliar, nós temos que ter uma proporção e uma avaliação muito minuciosa de cada um desses metabólitos. Ou seja, eu vou considerar não só a estrutura dessa molécula, a função dela em relação às patologias associadas, mas também a sua concentração, o número de prótons. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho de acoplamento J, para verificar quais são as espículas que vão se dividir em 1 ou 2. Então, de maneira geral, nós vamos ter aqui eu tenho uma tabelinha que eu gosto bastante, que foi publicada pelo Drost, já faz algum tempinho, ali em 2002, e essa tabela mostra para a gente quase todos os metabólitos que podem ser adquiridos em um meio Tesla e qual a sua função, qual a sua posição em partes por milhões. O porquê isso é importante? Quando nós falamos dos tempos de relaxação dos desvios químicos, nós estamos falando do que permite que nós façamos a aquisição desse espectro. Entretanto, nós temos uma constante que chamamos de acoplamento J, que é basicamente o resultado em um modelo quântico, claro, a gente vai falar de uma forma um pouco mais simples, os físicos estão por aí para explicar isso com maior precisão, mas em um modelo quântico nós vamos ter a soma dos momentos angulares presentes dentro de uma mesma molécula. E a somatória desses níveis de energia acaba dividindo isso em valores intermediários, ou seja, eu tenho um split na frequência de precessão em torno desse valor. Aqui, deixa eu só colocar o cursor. Nós temos, por exemplo, o exemplo do N-acetilaspartato, no qual eu tenho o pico maior, claro, que é o mais predominante até nos gráficos, por volta ali de 2 ppm, mas ele também tem outras moléculas ali de carbono que vão gerar um split dessa frequência. O N-acetilaspartato, ele é um marcador neuronal, né, um marcador de neurônio saudável, é um dos mais utilizados até para Hunter Angle. Então, esse é um que é muito fácil da gente explicar. Mas, geralmente, nós temos outros que não são tão simples de ver essa divisão. Então, o acoplamento J hoje, ou J-Compli, ele basicamente é um dos desafios da espectroscopia. Quanto maior o campo, maior eu consigo ter essa divisão de picos. Então, significa que uma ressonância de 3 Tesla vai fazer uma espectroscopia melhor? Em teoria, sim, porque eu tenho uma maior divisão ali em hertz por conta do aumento do campo, que eu consigo uma divisão melhor desses picos. Existem outros fatores de qualidade associados, porém a potência do campo ela é muito importante. Aqui nós temos um exemplo aqui do N-acetilaspartato. Temos aqui, por exemplo, a creatina, a colina, mioinositol. Nós temos também lactato, lipídios, glutamina e glutamato, que em 1,5 a gente tem essa sobreposição, que vamos chamar de GLX, na grande maioria dos casos, vamos falar com mais pormenores adiante. Uma coisa muito importante só de se ressaltar é que nós temos essa tabela de partes por milhão, e essa tabela ela precisa de um zero. Ela precisa ali de... Nós temos os deslocamentos químicos que vão ser colocados em parte por milhão, mas eu preciso ali de uma frequência que me dê um início. Esse início de frequência, ele é marcado pelo TMS. O TMS, ele é basicamente o trimetilcileno. O que ele faz? Ele vai fazer um marcador, ele é arbitrário, tá? Ele foi escolhido aleatoriamente, porque ele tem uma blindagem muito forte, então ele vai sofrer muito menos com essas variações de campo, e ele é marcado como um início, como um zero, para que a gente possa, então, fazer toda a determinação de quais são os outros metabólitos em relação a ele. Essa escala de deslocamento químico que se inicia com o TMS, ela basicamente vai ser colocada de forma inversa, ou seja, ele vai ser da esquerda para a direita. Isso não é uma coisa que foi determinada pela espectroscopia em ressonância, isso já vem de outras experiências, porque
como é de conhecimento geral, a espectroscopia ela não se iniciou com a ressonância. Nós temos estudos de espectroscopia por outras técnicas, metabolômica e etc., que posteriormente nós tivemos, ainda são desenvolvidas, na verdade, essas técnicas, mas nós temos dentro da ressonância essa vertente aí. Da espectroscopia. Então, o que vai acontecer? Os núcleos que eles, vamos dizer assim, que são menos blindados, que eles têm essa cobertura ali pelos elétrons um pouco diferente, eles vão ser mais alocados para a esquerda. Então, à medida que o campo ia aumentando aí historicamente, ele ia sempre aumentando para o outro lado. Então, por isso que a gente tem essa escala inversa. Nós vamos ter sempre para o lado da direita, que é em função de zero, aqueles que têm uma blindagem um pouquinho maior, que eu tenho menos deslocamento químico, que as constantes elas são um pouco mais próximas e elas sofrem menos influência dos campos magnéticos mais altos. Enquanto para o lado oposto, eu tenho exatamente o oposto. Acaba sendo até redundante explicar isso, mas a gente precisa pontuar. Posteriormente, nós temos essas aplicações na nossa plataforma da GE. Eu coloquei aí um printzinho, só para ficar mais claro, onde vocês podem encontrar dentro da nossa biblioteca quais são as sequências de espectroscopia. Na GE, vocês vão ver elas determinadas como PROBE, que é basicamente uma sigla para Proton Brain Exam. Nós temos a single voxel, tanto com as variações dos tempos de eco, que nós vamos falar posteriormente, como nós temos as que chamamos de multivoxel, mas que são baseadas em chemical shift. As nossas sequências são, na sua grande maioria, baseadas na sequência PRESS, nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, mas também temos a de eco estimulado. Todas essas sequências, elas podem ser encontradas e podem ser divididas em algumas aplicações, dependendo da patologia. A primeira etapa, basicamente, só para que fique um pouquinho mais claro, é lembrar que já que eu não tenho uma imagem de magnitude, eu não tenho uma codificação espacial que vai ser referente àquela anatomia. Eu vou ter basicamente uma intersecção dos gradientes atuando, né? E essa intersecção vai me levar nos 3 eixos ortogonais a um pequeno voxel. E essa intersecção é que vai ser equivalente aos pulsos de radiofrequência que estão representados aqui nessa parte do gráfico. Então, eu vou ter 3 pulsos de radiofrequência para determinar esse pequeno voxel, nós estamos falando aqui da single voxel, claramente, para que depois eu comece a análise. É importante, inclusive, notar que eu tenho aqui frequência e fase como 1, justamente porque eu preciso dessa determinação. Os tempos de eco, eles podem ser mudados. Hoje nós temos disponível na plataforma da GE o TED 35, que é um TE mais baixo, onde geralmente ele está mais associado à avaliação de doenças, digamos, que não são orgânicas ou que são mais ligadas a distúrbios do humor, que são mais ligadas a estudos de hipocampo, porque elas têm uma presença de alguns metabólitos que no TED 144, que hoje já não é mais colocado como um TE longo, mas sim como um TE intermediário, eu não tenho. E nós temos também disponível o TED 288, que ele basicamente vai ter a mesma função de 144, porém eu tenho uma melhor inversão do pico de lactato. Nós vamos falar um pouquinho posteriormente sobre isso. As 2 técnicas que nós falamos são a Point Resolved Spectroscopy, que é o PRESS, onde basicamente você vai ter a aplicação de 3 pulsos seletivos de radiofrequência, e esses 3 pulsos seletivos de radiofrequência que determinaram o meu voxel, depois eles vão ter uma leitura, e antes eu tenho um pulso CHES. O que é esse pulso CHES? É um Chemical Selective Shift que basicamente vai anular o sinal da água. Todos esses círculos que estão aqui nos gradientes, com os pulsos, não sei se está muito claro para ver com o cursor, eles basicamente são posicionados no domínio do tempo para mostrar que a seleção do gradiente é necessária para a determinação do ROI que nós falamos anteriormente. Então, eu necessito fazer essa graduação essa codificação posteriormente ao pulso CHES, que é o pulso que faz a saturação de água. Os outros gradientes, eles vão ser usados para defasar os spins, mas o principal é que eu tenho uma boa saturação de água. A vantagem, digamos,
a maior vantagem em relação da Press com a Steam é que eu tenho um sinal um pouco maior que é adquirido na Press em relação ao ecoestimulado que eu tenho na Steam. A Steam basicamente é a abreviação para Stimulated Echo Acquisition Mode, na qual eu também tenho um pulso de saturação da água, porque como nós já dissemos anteriormente, esse pulso de saturação ele é necessário por conta da amplitude desse sinal, e o eco estimulado, ele vai gerar um eco para mim que é como se fosse um split de eco. Então você vai ter o primeiro pulso de eco e o segundo pulso desse próprio vai ser estimulado pelo primeiro. Eu não tenho um pulso e já em seguida esse eco. Ela acaba sendo um pouco menos suscetível ao movimento e ela acaba podendo ter uma relação de sinal um pouco menor, né? Ela suprime ali algumas fases indesejáveis, mas não tão bem quanto a Press. Então, nesse exemplo, por exemplo, foi adquirido em um Phantom, tá? É exatamente a mesma aquisição. E quando você vê o espectro, que é a escala de ppm nessa abscissa, enquanto na segunda eu vou ter basicamente a amplitude, que é em relação à concentração do pico, eu tenho uma diminuição dessa amplitude que é proporcional. Então, não existe um viés de que, se eu usar a Steam, então o N-acetilaspartato vai estar menor. Não, isso não existe. Essa variação, ela vai ser com todo o espectro. Porém, ela vai ter um sinal um pouquinho maior, o que acaba levando a Press para uma escolha de preferência. Nós temos hoje o desenvolvimento de outras sequências, como a J-Press, nós temos aquisição por laser. Essas aquisições nós não vamos focar hoje nessa parte mais clínica, mas elas têm sido desenvolvidas justamente para diminuir os efeitos de acoplamento J e poder dividir campos como, por exemplo, o GLX, que eu tenho, para quem não se lembra, o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Só que fora da célula nervosa, ele acaba sendo tóxico. Então, eu tenho a modificação de uma cadeia amina para que ele se torne glutamina, que é um composto que não é tóxico. Porém, esses dois compostos, eles indicam diferenças ali em determinadas patologias, mas a sua composição química, ela é tão semelhante que eu não consigo separar esses dois. Então, eu acabo gerando com um gráfico com um pico só, chamado de GLX. Essas outras técnicas, elas tendem a, junto com o aumento de campo significativo, tentar eliminar esses tipos de, não diria artefatos, mas essas limitações da técnica. Então, esse é um dos intuitos do desenvolvimento dessas novas técnicas. Independente disso, nós temos sempre que atuar aí com boas práticas de aquisição. Já disse várias vezes que nós precisamos que o sinal da água seja suprimido de forma efetiva em quaisquer tecidos de importância biológica que eu queira analisar, porque esse valor da água ele acaba por suprimir os outros metabólitos. Então, o ideal é que nós façamos um auto pré-scan antes de iniciar a sequência, porque geralmente, de acordo com o manual, o auto pré-scan ele acaba melhorando essa supressão do sinal da água, e essa supressão fica aqui no cantinho, você consegue ver embaixo também no visor da GE, mas geralmente após o pré-scan aqui que a gente consegue ver, idealmente acima de 90%. É o que o manual nos determina, mas obviamente próximo de 99, quanto melhor, mais próximo de 100, melhor. Geralmente, isso aqui vai indicar para mim que eu tenho uma boa função da água, perdão, uma boa supressão da água, porque aquele pulso chess que nós falamos no início da sequência está sendo efetivo. Ele vai durar ali mais ou menos por volta de 20 milissegundos, é uma função gaussiana. Se eu não me engano, dentro de 1,5 Tesla, ele vai ter uma banda ali de 60 Hz, se eu não me engano, e esse pulso vai trazer a água para um plano transversal, na qual vai ser aplicado um gradiente para destruir a coerência de magnetização transversal e assim saturar esse sinal. Então, quando eu tenho uma saturação efetiva da água, já é meio caminho andado para eu ter um bom espectro. Por quê? Posicionamento do espectro. Se eu coloco esse espectro numa área com muito edema,
próximo do ventrículo, ou até mesmo às vezes a gente tem que fazer algumas aquisições que ficam muito próximas do ventrículo, essa saturação tem que ser muito importante. Então, o alto para scan entra aí de valor essencial, e nós fazermos essa avaliação antes de iniciar o seu espectro, impede que você, ok, não vi essa supressão e vou ver o gráfico ruim depois. Não, isso é uma boa prática para que você não perca tempo durante a sua aquisição. O outro fator que a gente utiliza, que é esse line widget, que para 1,5 o manual coloca de até 7, com valor até de 7, que corresponderia ali 12 Hz, que é basicamente a metade da largura total, que seria mais ou menos aqui, ó, na meia altura desse pico, que é a caracterização da qualidade espectral. Essa meia largura do sinal de água, ele vai ser dependente de muitos fatores, de onde estão sendo inclusos. Para 1,5 Tesla, a gente utiliza a referência de 7, 5 é o ideal, hoje a gente já tem até uma atualização para 5, mas até 8 você consegue adquirir bem, e obviamente, dependendo da condição clínica do paciente, não há muito o que se fazer, eu não consigo reposicionar aquele voxel, caso contrário eu vou perder a minha lesão de interesse. Para single voxel. Para a 2D, seria mais ou menos o dobro, e para 3D eu tenho aí 1/3 adicionado, que seria mais ou menos de 16. O porquê que isso também é importante? Isso vai configurar para mim, que o sinal da água, ele está bem saturado e que eu tenho uma boa homogeneização, porque a distância que eu tenho aqui, ela não vai ser diferenciada, eu não vou ter aqueles picos largos, no qual, por falta da homogeneização, eu não vou nem conseguir colocar, de forma análise, né, eu não vou conseguir quantificar qual é a escala de ppm que aquele pico está associado. Quando eu tenho uma homogeneização muito ruim, quando eu não tenho essa escala sendo seguida à risca, né, essa relação sinal-ruído, ela não vai poder ser calculada de uma forma específica para que eu veja esses metabólitos, e aí você vai ver aqui no cantinho do seu espectro a palavra void, em diversos, tanto no N-acetilfosfato, creatina, colina, mioinositol, mas a água vai estar lá, provavelmente, que é justamente o que você não precisa. Então, esse é o início da sua espectroscopia. Programei a espectroscopia, alto pré-scan, avalia esses 2 parâmetros para que você já tenha ali um pouco mais de segurança na aplicação. Outras coisas que nós podemos citar são as bandas de saturação. Antigamente, nós tínhamos ali eu não vou dizer que é uma regra, mas uma conduta de sempre posicionar barras de saturação justas ao voxel, para que a gente evite, digamos, contaminações, seja por lipídio, seja por artefato de movimento, seja para melhorar a homogeneização. Hoje, nos aparelhos, nós temos esse CV18, que ele coloca para nós algumas bandas já em volta do voxel, porém você não as vê no viewport de aquisição. Então, nós temos aqui de 1 a 7 e o posicionamento dessas bandas. Então, quando você utiliza o valor de 7, você vai ter 2 bandas em RL, AP e em SI. Então, basicamente, todos os eixos ortogonais em volta do seu voxel, eles já estão com essa banda de saturação. Você não precisa colocar uma banda em cima da outra. Entretanto, nem tudo é a gente sempre brinca que o application responde o depende. Nós temos que sempre avaliar o cenário clínico. Existe uma técnica que é chamada de Outer Volume Suppression, que é basicamente você posicionar essas barras, não necessita ser um diamante, não precisa ter um ângulo de 25 graus, nada disso. Eu preciso colocar essas bandas de saturação onde eu posso ter algum tecido ou algum material, seja ele orgânico ou não, que vai atrapalhar a aquisição da minha espectro. Então, por exemplo, neste exemplo, a gente está colocando em volta, aqui próximo da calota, pode ser tanto para uma aquisição single voxel, ou para uma aquisição multivoxel. Por quê? Eu tenho aqui não somente uma inhomogeneidade causada pela própria calota craniana, mas a gente também tem que lembrar que, às vezes, o próprio tecido aqui da pele, ele é composto de tecido adiposo, que é predominantemente
triglicerídeo de cadeia longa, alguns ácidos graxos ali, mas que eles ressonam ali por volta de 0,9, 0,4. Ou seja, esses sinais eles podem contaminar o seu espectro dentro do seu volume de interesse definido. O principal fator ali que talvez atrapalhe seria uma avaliação de lactato, por exemplo, porque o lactato dentro da escala de ppm está muito próximo dos lipídios. Então, você ter essa contaminação de lipídios, querendo avaliar um pico duplo de lactato, que às vezes já está até muito baixo, você não vai ter uma aquisição tão fidedigna. Essas bandas de saturação, elas não vão ser específicas na sequência, elas vão reduzir esses artefatos, não apenas os lipídios, tá? É uma banda que vai saturar todo o tecido em volta. E podemos aplicar isso, né? Colocando aqui um exemplo, até próximo do voxel. Ah, Renata, mas eu posso colocar uma banda em cima do meu voxel? Depende, você quer que aquele tecido, você quer que aquela parte de onde o seu voxel está sendo colocado seja avaliada? As pessoas respondem instantaneamente que sim. Se eu coloquei o voxel, eu quero que avalie. Mas, por exemplo, às vezes em algumas avaliações, você posiciona o voxel, ele fica muito próximo do ventrículo, por exemplo. Às vezes aquela pontinha do voxel fica perto do ventrículo. Você pode posicionar uma banda naquela região para evitar um pouco dessa contaminação. Então, cuidado com as regras absolutas. Não existem regras absolutas quando você está falando de uma programação de espectroscopia. Você sempre tem que avaliar qual é o seu contexto clínico e qual é a condição que aquele paciente se encontra. Fiz todas essas bandas, coloquei o voxel num lugar bom, fiz as calibrações, ainda assim está com algum problema, não consigo ter uma calibração ideal, uma supressão de água ideal, preciso reposicionar esse voxel, se eu estou falando de uma single voxel. Existem algumas digamos, convenções de ficar repetindo espectroscopias sem mudar a posição do voxel. Não tem como obter resultados diferentes repetindo a mesma coisa, repetindo um procedimento. Então, se você quer mudar o seu resultado do gráfico, você precisa fazer alguma coisa para que não ocorra o mesmo erro. Então, pode ser ali talvez uma calibração diferente, mudar um pouquinho o seu voxel, talvez colocar uma banda de saturação. Isso faz com que o seu exame de espectroscopia não dure anos. Por quê? A grande maioria das pessoas fica tentando repetir a espectro que já deu errado. Então, deu errado a espectro, senta, calma, olha, avalia. O que eu posso fazer para melhorar essa espectro? E dessa forma a gente consegue evoluir dentro desse exame sem prolongar muito os tempos de aquisição. Deixa eu passar o slide só um minutinho. Ok. Em relação a multivoxel, ou que a gente costuma chamar de chemical shift imaging, basicamente nós vamos ter uma aquisição que vai ser representada por que vai ser adquirida entre 0,49 e 0,430. Basicamente, eu vou ter a mesma sequência, pode ser, no caso da G, a gente está utilizando a PRESS, só que ela vai ter a atuação de mais um gradiente no codificação de fase. Então, naquele slide que eu mostrei que estava, por exemplo, frequência e fase como 1, você pode ter uma frequência e fase como 16, por exemplo. Isso acaba gerando um sinal muito maior e nós conseguimos posicionar esse voxel de maneira diferente. Aqui eu tenho um exemplo, até um exemplo mais prático. Esse grid verde, isso aqui é de uma 2D, tá? Esse grid verde é o que a máquina realmente vai adquirir, tá? O voxel que está aqui em amarelo é o que foi programado. Então, quando você vai programar uma espectroscopia, às vezes as pessoas colocam esse gráfico de aquisição exatamente em cima da linha do grid verde, que é onde a máquina vai fazer a codificação desse voxel. É como se você estivesse pedindo para uma pessoa acertar um alvo exatamente no mesmo lugar, sem nenhum erro, com a maior precisão do universo. O que acaba acontecendo? Dependendo da sua aquisição, esses voxels que estão aqui na periferia, eles acabam por não ser adquiridos completamente, você tem uma perda daquele espectro. Então, idealmente, quando você for programar a sua espectroscopia, deixa uma pequena margem aqui, como se fosse uma margem de erro, para que o seu voxel de interesse não seja prejudicado. Nesse caso, por exemplo, foram colocadas as bandas aqui ortogonais, veja.
essas bandas foram colocadas por conta dessa patologia, por conta para tirar esse lipídio, mas de forma geral elas seriam até melhores colocadas na diagonal, como eu expliquei anteriormente. O quão vai influenciar se eu tenho uma banda em cima da outra? Vai causar um artefato? Vou prejudicar o meu exame? Não. Por isso que a gente escuta a resposta: "Ah, mas eu sempre fiz e sempre deu certo". Não vai ocasionar nenhum erro. Se você fizer essa aquisição dessa maneira, vai dar certo. É que às vezes você poderia estar otimizando, por exemplo, colocando aqui na diagonal, ao invés de colocar uma barra em cima da outra barra. Então são pequenas observações, pequenas melhorias que podem melhorar a sua aquisição. Em relação aos metabólitos, essa aula não tem o intuito de representar cada um deles, explicar para que serve cada um deles, é mais uma aula de dicas de aquisição, mas nós não podemos deixar de falar dos principais. Em relação ao gráfico, o que é importante também lembrar? Eu vou ter a posição de cada um, de acordo com a escala de ppm, e a altura desse gráfico vai ser proporcional à representação de quantidade dentro desse voxel adquirido. Então, todos esses metabólitos que foram adquiridos, eles vão ser representados tanto numa espectro single voxel, quanto numa espectro multivoxel. Esse exemplo, por exemplo, é de uma aquisição que foi feita multivoxel. Então, você vê que na GE você tem essa nomenclatura na multivoxel, na single voxel a Lorena vai explicar posteriormente como nós fazemos a aquisição. E dentre os metabólitos principais, nós temos ali os lipídios, né? Os lipídios, basicamente, eles vão ser indicadores de quando você tem, por exemplo, uma injúria, uma quebra de célula, quando você de membrana celular, quando você tem um abscesso com conteúdo lipídico. O lactato, para quem não se recorda, voltando lá no ciclo de Krebs, ele é basicamente produto de respiração anaeróbia da célula. Então, quando você tem um processo de hipóxia, seja ele causado por um bloqueio, por um tumor que está com uma parte necrótica, seja por um AVC que não deu o aporte sanguíneo necessário para oxigenar aquele tecido cerebral, você vai ter um aumento de lactato, é um pico duplo. O N-acetilaspartato, como nós falamos, já é um marcador neuronal saudável. Glutamato e glutamina geralmente são marcadores ali de transmissores celulares, neurotransmissores excitatórios, e nós temos um pico de GLX. Esse gráfico aqui, lindo, inclusive, foi feito num Phantom, então por isso que a gente consegue ver um pouquinho diferente, consegue até ver um pouquinho de GABA aqui, que geralmente nós não conseguimos verificar isso num espectro real. Nós temos a creatina e a colina, que esses são muito importantes na avaliação de qualquer espectro. Realmente a creatina ela vai ser ali produto de fosforilação, na verdade é um conjunto, né, não é só creatina, você tem creatina, fosfocreatina, mas pela estrutura química eles acabam sendo representados somente num pico, e ela acaba sendo muito estável. E a colina ela vai estar maior ou menor, dependendo se você tem uma maior ou menor quebra ali da barreira. Então, nós temos, digamos, saudavelmente, o que nós podemos chamar de ângulo de Hantel, que é basicamente uma escala positiva. Então, se você tem, como aqui demonstrado, a creatina colina um pouquinho mais baixa, a creatina subindo, indo para o N-acetilaspartato, você consegue ver que você tem um marcador, um gráfico, digamos, saudável, de um paciente que não, a princípio, não vai apresentar nenhuma patologia. Posteriormente, a gente vai mostrar alguns exemplos do que isso muda. Em relação ao tempo de eco, os tempos de eco mais curtos, esse daqui é de um paper, tá bom? Que foi colocado, é um paper muito bom, aqui está a referência, inclusive, que é sobre lesões pediátricas, espectroscopia pediátrica, perdão. Você vê que esses gráficos aqui, eles são representativos, eles estão um pouquinho mais ali na substância a substância branca um pouquinho mais parietal, o giro do símbolo ali dos dois. Então, você tem uma mudança na avaliação de quais são os metabólitos que vão aparecer mais ou menos dependendo do tempo de eco que você está utilizando.
Esse tempo de eco é muito importante. Então, às vezes, qual tempo de eco eu tenho que fazer? Isso vai ser determinado pelo seu radiologista, mas de forma geral, como eu disse, para avaliação oncológica, geralmente a gente utiliza um TE intermediário ali de 144. Hã, dentro desse deixa eu só passar aqui. Um outro ponto importante é lembrar, nós estamos aqui falando, por exemplo, o N-acetilospartato é um marcador neuronal saudável, mas nós temos que levar em consideração também a maturação cerebral. Então, quando eu estou falando de um gráfico de um espectro de um adulto, e quando eu digo adulto, não necessariamente, maiores de 18 anos, 21 anos. Acima ali de 15 anos, já tem uma maturação cerebral um pouco mais representada, de forma, digamos, normalizada. Por quê? Se você pensar, por exemplo, num neonato, se você pensar num bebê que foi nascido a termo, ou até mesmo um bebê prematuro, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então você não vai ter o N-acetilospartato, como está mostrado aqui, com a mesma amplitude de uma criança de 5 anos, porque esse cérebro ainda está em maturação. Então é muito importante ter muito claro isso, que quando você muda não só da substância branca para a substância cinzenta, mas quando você fala da idade do paciente, esse perfil de análise vai mudar. Eu não vou ter um gráfico, eu estou usando o acetilospartato por ser o mais simples. Se ele é um marcador neuronal e essa criança, esse bebê, ele ainda está em desenvolvimento, esse pico ele não vai ser o mesmo. Não significa que seja um processo tumoral, não significa que seja uma doença. Então, sempre, quando você for fazer uma análise de espectroscopia, você precisa colocar uma história clínica muito boa. Colocar não só a idade desse paciente, principalmente se for uma criança, mas se essa criança nasceu a termo, se essa criança nasceu prematura. Você tem uma característica, por exemplo, aqui representada nos primeiros 7 dias, veja isso, nos primeiros 7 dias, que já é muito diferente dos primeiros 3 meses. Então, às vezes, é muito comum você ter um médico solicitando uma espectroscopia, obviamente acompanhada por uma ressonância de crânio, assim que o bebê nasce, e ali depois de uns 15 dias, um mês, dependendo de qual é o prognóstico daquele paciente, de como progrediu aquela patologia ou aquela enfermidade, uma nova ressonância. E muitos técnicos questionam, mas eu acabei de fazer, não faz 2 semanas, o que mudou? Mudou muita coisa. Mudou desde a maturação cerebral até o próprio estado dessa patologia que está sendo analisado. E existem também alguns, nós chamamos de xenobióticos, que eles basicamente são alguns componentes que eles não são naturais do corpo humano, mas que eles podem aí atrapalhar a avaliação do espectro, porque eles vão gerar frequências que vão ser vistas em partes por milhões, justamente nas posições dos gráficos correspondentes a outras posições. Um exemplo, por exemplo, é manitol, metanol, etanol, que essas contaminações elas podem atrapalhar uma representação daquele gráfico. Então, mais uma vez, a anamnese é essencial para esses casos. Eu coloquei aqui um exemplo também tirado de um artigo, na qual você tem uma lesão expansiva severa, muito significativa. Nós tivemos vários gráficos que foram adquiridos, vários espectros que foram adquiridos single voxel, ok? Em diferentes regiões desse mesmo tumor. E por que esse caso é interessante? Aqui nós temos, por exemplo, o inverso do ângulo que nós falamos, do ângulo de Hunter que nós falamos anteriormente. Então, você tem um aumento de coluna, a creatina vai ficar mais ou menos estável e você tem a diminuição do N-acetilospartato. Porque na posição que esse gráfico foi colocado, basicamente você tem ali uma progressão de uma tumoração que não representa um tecido neuronal saudável. Então, você já tem uma indicação de que aquele tecido é neoplásico. Obviamente, com as imagens de magnitude associadas, até mesmo com o contraste, você já tem uma ideia muito boa disso. Mas a caracterização metabólica pode indicar para o radiologista qual é o tipo daquele tumor e ajudar ele nessa determinação, não somente do tipo, mas também de qual que é o grau daquele tumor. Nós temos aqui, logicamente, em concomitante com perfusão, permeabilidade, que são técnicas aí associadas. A espectroscopia, a gente não faz uma espectroscopia, ela tem um valor incremental dentro de um exame de ressonância. Aqui no mesmo paciente, nós temos o voxel colocado em outro lugar, que já indica
um aumento de lipídio e lactato, não foi possível separar nesse caso, foi feito um gráfico de 144 nessa aquisição. Então o que acontece? Mudou a lesão? Não, mudou a posição do gráfico. O que isso me indica? Que em alguma parte dessa lesão eu já tenho ou um estado de necrose, ou eu posso ter alguma formação cística não, alguma formação de abscesso, até dentro dessa própria lesão. O porquê que isso é importante? Primeiro exame do paciente, isso é muito comum, infelizmente, no nosso país, inclusive para aquelas pessoas que não têm acesso ali aos sistemas de saúde, acabam prorrogando muito essa análise. Então, você chega, às vezes, com um paciente que é o primeiro exame deste paciente. Se você se depara com uma necrose já nesse paciente, é um péssimo sinal, porque indica que esse tumor ele já está se desenvolvendo, ele já está de uma forma tão expansiva que ele já não tem nem o aporte sanguíneo suficiente, a angiogênese desse tumor ela já não tem nem como chegar a todo esse tecido, a toda essa lesão expansiva. Porém, se esse paciente, por exemplo, não é o primeiro exame dele, ele já está fazendo um tratamento, ele já está fazendo seja uma quimioterapia, seja uma radioterapia, cérebro total ou localizada, a necrose vai ser um bom sinal, vai ser um sinal de evolução, vai ser um sinal de que aquele tumor ele está respondendo bem ao tratamento. Então, mais uma vez, a anamnese é essencial. Ainda nesse mesmo, nós temos dentro desse espectro, uma outra aquisição que mostra já um pico de lactato um pouco maior aqui, e aí já indica necrose, e nós temos também algumas formações císticas. Esse gráfico aqui ele foi manipulado, mas aqui você consegue ver melhor o pico de lactato. Então você consegue separar ali um pouquinho o lipídio de lactato, que eles têm a frequência de precessão próxima, que não vai mudar em função do campo, como a gente falou anteriormente, e que vai deixar com que nós tenhamos ali uma melhor aquisição, uma melhor avaliação desse gráfico. Dentro disso, fica às vezes o questionamento: "Ah, mas como que eu sei que tumor é esse? Como que eu sei qual que é a característica desse tumor?". Isso ele já está colocado na literatura, né. Então nós vamos ter ali, quase uma colinha, digamos assim, que os radiologistas eles podem avaliar do que vai estar aumentado ou diminuído de acordo com o tipo da lesão. Por isso que às vezes, durante a aquisição, o médico pode te pedir não só para fazer uma single voxel em lugares diferentes, como ele pode pedir também para você fazer uma multivoxel, seja ela 2D ou 3D, que a Lorena vai falar um pouquinho com mais pormenores no pós-processamento, para melhor avaliação desses metabólitos. Uma aquisição, por exemplo, single voxel, que esteja exatamente em cima da lesão, às vezes para o radiologista pode não ser importante. Às vezes, o que o radiologista quer ver é se o entorno daquela lesão, eu já tenho, por exemplo, uma diminuição do N-acetil-aspartato, que pode indicar que aquele tumor já está evoluindo mais do que eu tenho uma avaliação anatômica por uma imagem de magnitude. Dessa forma, a ação multiprofissional na programação de uma espectroscopia, principalmente tumoral, é essencial para que você não prolongue demais o exame desse paciente que já está debilitado. Então, acho que nesse ponto é bem importante ressaltar. E nós temos também as aquisições 3D e 2D multivoxel, que aí você tem uma cobertura, uma área de cobertura muito maior, e você consegue, às vezes, ter uma precisão de comparação dentro de uma mesma sequência, de um lado saudável com um lado patológico. Ah, e em cima também dessas lesões, nós podemos fazer alguns mapas metabólicos, e dentro desses mapas metabólicos, ver as proporções. A Lorena vai mostrar isso no pós-processamento, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas, de forma geral, qual é o recado que fica? Boas práticas de aquisição, não tente repetir uma sequência sem mudar algo, os resultados não vão ser diferentes se você não fizer uma nova abordagem. Procure sempre uma anamnese muito precisa. É muito importante que o radiologista tenha todos os dados daquele paciente. Se foi, por exemplo, se ele fez quimioterapia oral, se ele fez uma radioterapia de cérebro inteiro ou somente localizada, há quanto tempo foi, quantas sessões foram feitas, quando foi a última sessão, porque isso pode causar edema. O nosso posicionamento de voxel, ele tem que sempre fugir de água, de ar, de osso, de edema. Então,
se eu tenho um paciente que acabou de sair de uma cirurgia, o quão bom vai ficar esse gráfico? Essas informações têm que ser levadas ao radiologista, justamente para que ele não nos conteste do que, mas o que aconteceu com esse gráfico ficou tão ruim? Deem a ele um panorama completo dessa situação, para que fique claro que a técnica é riquíssima, ela vai dar um perfil metabólico muito rico, mas ela precisa ser feita de maneira fidedigna de posicionamento e de técnicas de boas práticas de aquisição. Eu tentei resumir o máximo que eu consegui no tempo que nós temos, e a Lorena vai prosseguir agora com a parte de pós-processamento. Deixa eu minimizar aqui a tela. Só um minutinho. Homero. Acho que o seu microfone está desligado. Muito bem. Sem ligar o microfone Agora. fica difícil. Parabéns aí pela apresentação, Renata. Fantástico. Conseguiu resumir bem, né? Esse contexto da espectroscopia, né? É um mundo. É um mundo à parte, tenta sim, resumir. com certeza. Alguns recadinhos, pessoal, já coloquei a lista de presença para quem quiser ter o certificado do webinar de hoje, da nossa escola de applications, tá tanto em português como também em espanhol. Olá a todos, buenas noches novamente. Lista de asistencia para obtener el certificado de este webinar está en nuestro chat, por favor. Lorena, ahora es tu turno. Buena clase para usted. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno. Bueno, me presento, soy Lorena Cornejo, especialista de aplicaciones, soy tecnólogo Deixa eu médico. parar de ¿Me compartilhar. escuchan bien, no? Sí. ¿Puedes Sí, compartir tu pantalla? Voy a ver ahí. Sí. Share. No sé si se ve. Ainda não. ¿Se logra ver? No. Aquí está. Share. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Como les decía, soy tecnólogo médico de la Universidad de Chile y tengo un diplomado en resonancia magnética de la Universidad Católica de Chile y actualmente trabajo para General Electric como aplicacionista. Después de disfrutar de esta tremenda clase de espectroscopía de Renata, también es importante revisar los postprocesos. Claramente una cosa es la adquisición, pero también tenemos que saber cómo procesar estas imágenes. Y lo primero que quiero mostrar, antes de entrar al procesamiento, es cómo aparecen las imágenes de las espectroscopías single voxel. Entonces, solamente para mostrar, porque vamos a entrar después al postproceso y van a cambiar un poco la visualización. Entonces voy a entrar al viewer. Acá no me aparece nada, esto es importante también para los médicos, si es que hubiese alguno, entender de que muchas veces no aparecen los parámetros y es bueno saber dónde uno puede ir a buscar que aparezcan todos los detalles de la imagen. Entonces voy a colocar acá full. Y ahora sí tengo los ratios, cosas que son muy importantes, como explicaba Renata, porque de acuerdo a esto, cuando uno hace una espectroscopía, está obteniendo relaciones entre los metabolitos que van a significar si ese metabolito, digamos, está patológico o no. Después de mostrar esto, normalmente la imagen debería ser enviada de esta forma al médico. Si es que no está llegando de esta forma, probablemente haciéndole un screenshot, una foto, ¿no? La podríamos enviar para que vayan estos datos. Si no, estaría incompleta la información. La espectroscopía single voxel, más que nada, como ven, ya tiene toda la información, no debería necesitar ningún tipo de postproceso, pero lo que pasa muchas veces
es que no activamos que guarde los localizadores. Entonces, una forma de recuperar los localizadores del espectro, por lo menos en el plano axial, es entrando a RediView. ¿Sí? Voy a volver a hacerlo. Tomo la secuencia, aquí la tengo, ese es la espectro univoxel. Si es que estoy en la consola, cambia un poco el ambiente, pero siempre vamos a clicar sobre la serie y vamos a ir a RediView. Le decimos OK, OK de nuevo, y entonces nos aparece la imagen con el voxel de la localización, ¿no? De la lesión, si es que el paciente tiene una lesión. ¿Qué más podríamos hacer aparte de guardar el localizador? Es cambiar, por ejemplo, la secuencia que tenemos de base. Esta secuencia es un T1 sin contraste. Muestra muy poco, por ejemplo, si es que hubiese una lesión. Podríamos cambiar la localización. Y para eso podemos jalar cualquier secuencia que esté en el mismo plano. Por ejemplo, este FLAIR, ¿no? Y colocar como esta secuencia como la secuencia localizadora, ¿ya? O sea, yo puedo intercambiar las secuencias dependiendo de lo que queramos mostrar, especialmente cuando tenemos imágenes de un tumor, es importante mostrar la imagen con contraste. Acá en este caso no se hizo con contraste y por eso el T2 o el FLAIR probablemente sea una imagen más, digamos que demuestre más la patología. Y para guardar este localizador solamente tengo que hacer clic en el botón derecho del mouse y salvar la imagen. Como verán, no hay mucho más postproceso que se pueda realizar en esta parte. Ahora iremos a postprocesar un multivoxel 2D. Aquí tenemos la secuencia, se fijan, siempre selecciono la secuencia y voy a buscar RediView en la consola o en la workstation. Voy a hacer clic en más secuencias, ¿no? El equipo de forma automática reconoce que la secuencia donde se programó es la secuencia T1, pero voy a seleccionar también la secuencia T1 con contraste. Podría también colocar la difusión o el FLAIR, ¿no? Entonces le digo OK. Y ya me aparece la grilla con todos los voxeles que obtuvimos en la región que seleccionamos para realizar la espectroscopía. Si nos vamos moviendo, ¿no? Vamos mudando de voxel en voxel, vamos viendo cómo las curvas van cambiando dependiendo de la localización, ¿ya? Como ven, esta imagen es una imagen T1 sin contraste. De ver así nos costaría mucho diferenciar que aquí en esta zona hay un tumor. Entonces es mucho mejor sobre una imagen con contraste o una imagen que nos muestre bien el edema como el FLAIR o el T2. Voy a cambiar el localizador, botón derecho, busco Set as a Spectro Localizer y busco qué secuencia me sirve mejor para mostrar la patología. Entonces vamos a seleccionar la secuencia con gadolinio. Y ahora sí podemos ver bien cuáles son los límites de la lesión, cosa que es muy importante, como explicaba Renata,
dado que la espectroscopía multivoxel se utiliza más que nada para saber cómo se encuentran los bordes de la lesión en la zona donde hay edema y también el tejido que aparentemente se ve sano para verificar si es que también está infiltrado por el tumor. Entonces, ahora sí podemos visualizar dónde está el tumor y también podemos ir a buscar los voxeles que están en espejo, ¿sí? Los voxeles comparativos. Por ejemplo, este voxel está en la mitad, exactamente en la mitad del tumor, y podemos ver que está bastante alterado. Es muy probable que en esa zona haya lípidos, que es un signo de necrosis. Y no vemos N-acetil, casi no se ve N-acetil aspartato. Y si nos colocamos en la periferia, verán cómo la colina sube, probablemente porque en esa zona el tumor sigue estando activo. Entonces, es muy importante para el médico tener por lo menos 4 tejidos dentro de esta espectroscopía. Uno que esté precisamente en el tumor, y lo ideal es una recomendación es guardar toda la pantalla, porque tenemos la visualización de la anatomía, tenemos la visualización de los voxeles, tenemos el reformat en los otros planos y tenemos la curva. Pero hay algo que nos falta de información. Como les decía, el espectro single voxel, es muy importante tener las razones o los ratios. Y acá no aparecen. Entonces, una forma de mostrar estas razones es hacer un ROI. Da lo mismo el tamaño, digamos, la forma del ROI, cualquiera es utilizable. Y si lo coloco dentro de un voxel, este ROI dentro de un voxel, ahora sí puedo ver las razones de los metabolitos. Entonces, este voxel ya lo podríamos guardar. Antes de eso, hay unos parámetros avanzados que podemos trabajar. Normalmente, la corrección de fase tiene que ver con corregir la línea, aunque lo que más utilizamos es la corrección de la línea de base. Eso nos ayuda a que los metabolitos, digamos, cada una de las curvas en el multivoxel esté lo más plana posible. Esto se altera normalmente por la falta de saturación de agua. Entonces, aplicando la línea de base, yo ya puedo guardar este voxel, puedo guardar la imagen con la curva o guardar toda la pantalla, que de cierta forma es un resumen de toda la información. Importante tener un voxel también de la zona más periférica del tumor, y vemos también cómo cambia la curva. Otro voxel que aparezca tejido sano visualmente, que no sabemos cómo está realmente, digamos, si acaso está infiltrado. Y uno que normalmente se hace exactamente contralateral, que podría ser cualquiera de estos dos, para demostrar el tejido que uno asegura que está realmente sano, ¿sí? Normalmente es un voxel que está lejos del tumor. Y con esos 4 voxeles por lo menos, el médico podría hacer el análisis. Hay algunas otras evaluaciones avanzadas. Todo va a depender del médico, la expertise del médico, ya que esta espectroscopía nos da los metabolitos más conocidos. Está el N-acetilaspartato, lípido lactato, la CREA, la colina y el mioinositol. Podríamos
buscar algún metabolito que no esté dentro de estos. Y para eso vamos a ir a avanzado, ¿no? A configuración avanzada, y podemos utilizar esto que se llama User Metabolites. Si el médico conoce la frecuencia de precesión, las ppm de ese metabolito, uno podría jugar, por ejemplo, e ir a buscar un metabolito en específico, como la alanina, el citrato, glutamato, etcétera. Uno podría venir y buscar, y al hacer calcular me va a aparecer ahora la razón de ese metabolito. ¿Ok? Esto es muy bueno, ya que ahora se están usando también otros metabolitos como marcadores tumorales o de enfermedad mitocondrial. En el siguiente paso de revisión de la espectroscopía, podemos ir acá a este paso que se llama también metabolitos, y acá vamos a obtener mapas de distribución, digamos, de concentración de los distintos metabolitos. Para eso vamos a revisar cuál es el metabolito que aparece acá. Dice N-acetilaspartato. Yo puedo ir a buscar lipidolactato, mioinositol, ¿sí? Dependiendo de la patología, unos son más importantes que otros. Sin duda, la colina sobre la CREA y también la relación de la CREA con el N-acetilaspartato también son súper importantes como indicadores de patología. Entonces, estos mapas uno los puede guardar. La mejor forma de guardarlo para que quede la fusión de las imágenes es a través de F4 en el teclado, la tecla F4, y vamos guardando con el nombre adecuado al metabolito que estamos guardando, y guardarlos de uno en uno para así no confundirse. Otra cosa que podemos hacer, acá estamos viendo distintos, si hacemos clic sobre el voxel, vamos a ver la curva por sí sola, pero también podemos tener combinación de curvas. Eso a algunos doctores también les podría gustar. Podríamos copiar este ROI. Perdón. Ahí salió. Y ahí tengo ambas curvas de manera comparativa. Eso también podría ser una opción de mostrar la espectroscopía. Y para eso también apretamos botón derecho y salvamos toda la pantalla. Eso es más o menos el postproceso de la espectroscopía multivoxel. Por último, vamos a hacer un postproceso de la espectroscopía 3D. Déjeme buscar al paciente. ¿Qué es este? Sí. Y verán que es muy similar a todos los postprocesos que hemos hecho antes. Tomaríamos la secuencia y vamos a nuestro software de postproceso Reviview. De forma automática reconoció que fue programado sobre el axial Bravo. Y aquí la diferencia con respecto a la multivoxel, más que nada, es que yo acá tengo distintos planos, ¿no? Adquiero un volumen en superior inferior
O sea, voy a tener bastantes cortes para revisar. Si el paciente tiene un tumor que es extenso, tengo varios cortes con información de espectroscopía. También, al igual que la espectroscopía multivoxel, puedo ir seleccionando y guardando la información. Se fijan que tampoco aparece las razones. Para eso siempre debemos dibujar un ROI. Y ahora sí. Y este proceso es muy similar a la espectroscopía 2D, solamente la diferencia es que tenemos distintos cortes para revisar. ¿Okay? También podemos aplicar la línea de base y podemos jugar un poco con la corrección de la fase. Esto normalmente no se suele hacer mucho, normalmente tiene que tener un poquito más grado de expertise. Acá en avanzado, por si acaso en algún momento tuvieran problemas que no ven los nombres de los metabolitos, uno puede ir donde dice user, en la configuración, display, podemos seleccionar qué metabolitos queremos en la imagen. Más de alguna vez cuando se recargan los software, esto podría desaparecer. Entonces, en la configuración es donde yo voy a definir qué metabolitos deseo visualizar en el espectro. Siempre igual es bueno saber eso. Espero haya quedado claro. Así, como les digo, también podemos obtener los mapas de metabolitos y buscar, digamos, también en la adquisición los mapas donde tenemos más alteración para guardarlos. Esta grilla, también presente en el multivoxel, es para, no sé si logran ver que acá la adquisición es el cuadro blanco y mis voxeles están pintados de azul. Si una lesión, por ejemplo, no queda exactamente dentro de un voxel, yo podría mover un poquito la grilla. Voy a exagerar para que se note la diferencia. Y aplico. Ya ahí probablemente lo moví demasiado. Pero la idea es que yo puedo mover un poco la grilla si estoy dentro del cuadro. ¿Sí? Es una forma también de mejorar la localización, pero normalmente se hacen pasos pequeñitos. Eso también se podría. Y acá en Reset Shift vuelve la grilla a como estaba programado. Eso sería en general cómo hacemos el postproceso en General Electric de las espectroscopías. Espero se me haya entendido, traté de hablar muy lento. Sí, fue muy bueno, muy bueno. Que muchas gracias, Lorena. Fue ótimo. Yo estaba chateando con Renata por WhatsApp y diciendo a ella que usted estaba muy buena en la presentación. Ah, perfecto. Traté de hablar muy lento para que se me entendiera, ¿no? Sí, sí. Pessoal, por favor, pode colocar perguntas aqui no chat para que a gente Quizás possa... como último, Homero, Perdón. quería mostrar, ahora me acordé Sí. de un error que a veces se da. Sí. Sería bueno mostrarle, justo bajé un caso que muestra justo un error de programación de espectroscopía single voxel. Déjame buscarlo. Esto es muy importante porque ocurre todos los Este días. paciente
hicieron solamente cubos, miren. Sí. Sí. Yo no sé sobre qué secuencias normalmente programan, ¿no? Pero la espectroscopía, lo ideal es que sea programada en un plano axial, pero ojalá un 2D. ¿Qué pasa? Acá programaron sobre un sagital T1 cubo y les quiero mostrar lo que pasa cuando uno hace esto. Esto es un error de hace bastante, descrito hace bastante tiempo. Voy a review. Muchas veces, lo que va a pasar, voy a volver a entrar. Mira, lo que va a pasar al principio es que el equipo no va a reconocer el localizador. Miren. Al principio, o sea, no voy a entrar directo como entré en las otras adquisiciones. Voy a ir a Review con la secuencia del espectro. Acá, Review. Y muchas veces esto no va a aparecer, entonces tengo que colocar que me muestre los protocolos no compatibles. ¿Okay? Entonces, selecciono el programa y eso es lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Ven que me gira la imagen? Incluso si voy a hacerlo voy a colocar en plano axial porque creo que va a quedar bien, me va a quedar también girado. Este es un error que apareció hace un tiempo y que le molestó mucho a algunos clientes, pero en realidad tenía que ver con la adquisición sobre la cual se programó. Muy bueno. Es un poco desesperador, ¿no? Eso, muchas gracias. Sí. Yo me quedaría muy Yes. desesperado numa situação desta que, bueno, tuve 5 minutos, 6 minutos de aquisição e depois tenho uma situação desta. Sí, por eso es importante como seguir como las indicaciones y Sim, así como hablaba Renata, de hacer autopescan, ¿no? Y revisar los parámetros sim, para, digamos, tratar de hacer una sola adquisición y no tener que repetir, ¿no? Son secuencias que suelen ser a veces largas en algunos equipos, entonces se hace más eficiente el trabajo. sim. Este é um ponto muito importante na espectroscopia, a localização de los planos ortogonales e a programação. Sí, exacto. Sí. No sé si ellos ya tendrán alguna pregunta, Homero. Sim, 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 sim. Bem, primeiro, colocar aqui todas as felicitações do webinar de hoje. Eu vou poner todas as felicitações do webinário de hoje. Muita gente acá. Obrigado, pessoal, todos. Temos aí a presença do chefe, hein? Cuidado aí que El Jefe Você está... viu? Tudo bem. Pessoal, parabenizando aqui.